Nós estamos aqui reunidos, nós estamos unidos, né? Na verdade, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Ele envie o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, a fim de que possamos, nesse momento, ter um encontro pessoal com o nosso Senhor, através dessa formação. Queremos pedir, ó Mãezinha de Misericórdia, que a Senhora possa estar conosco nesse momento, orando a Deus, intercedendo por nós, para que nosso Senhor se revele na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso tema central é Deus é misericordioso e justo. Entretanto, nós vamos falar sobre a vida interior. Nós vamos continuar a última formação. Pois bem, foi dito para vocês sobre a vida interior que a Santíssima Trindade habita em nós, que a Santíssima Trindade mora no mais profundo do nosso ser. Santa Teresa de Ávila nos disse isso, inúmeros santos nos disseram isso, e a Santa Igreja, à luz do Evangelho, também nos diz isso. E eu vou pedir, caso você tenha, que você pegue o seu catecismo. O catecismo da Igreja, que vocês bem conhecem, no número 1700, onde a Santa Igreja vai nos falar sobre a dignidade da pessoa humana. Eu vou ler para vocês o número 1700, quem puder acompanhar, será ótimo. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus. E atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fazem da sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam, como o filho pródigo, para a misericórdia de nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Esse é o processo e a dinâmica da vida de um homem justo, de um homem e de uma mulher justos. Caminham à luz do Evangelho, caminham respeitando e obedecendo a Santa Igreja, buscando se santificar a cada dia para ser uma pessoa melhor e ser digna do céu. Se peca por fraqueza da carne, se volta a Deus através do sacramento da confissão,
confissão e da penitência, através da confissão, sacramento da penitência, se reconcilia com Deus, faz obras de caridade, jejum, penitência, e vai se aproximando de Deus, que é puro, que é bom, que é belo, que é verdadeiro. É assim que caminha um penitente, um pecador que busca a sua santificação. Nós somos frutos de um pecado, né? O homem decaiu a partir do pecado original e essa marca está em nós e a gente precisa lutar contra a nossa tendência ao pecado todos os dias. A gente às vezes põe tudo na conta da misericórdia, né? Ah, Deus é misericordioso, evidente. Deus é amor, quem duvida? Entretanto, na mesma medida que Ele é misericordioso, Ele é justo. E a gente pode perceber a justiça de Deus logo em Gênesis, logo quando o pecado entra no mundo. Eu convido você a pegar a sua palavra e abrir em Gênesis 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Reparem. Deus, antes disso, antes desse versículo, a palavra vai nos dizer que Adão e Eva viviam no paraíso, tinham de tudo o que precisavam e eram felizes na presença de Deus. Deus faz um único pedido a este homem e a esta mulher: não comam o fruto dessa árvore. Vocês podem desfrutar de todo o paraíso, mas esse fruto, essa árvore, não se aproxima. E olha o que aconteceu. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Ele teve medo, ele teve vergonha da presença do Senhor. E agora a gente vai pular para o versículo 14, para que vocês vejam a justiça de nosso Senhor. Eles foram contra o que o Senhor havia pedido. E aí, a mão que foi estendida a Adão e a Eva foi a mão da justiça. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque
porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicareis os sofrimentos de teu parto e darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com os trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, ou seja, a terra prometida, o paraíso. Porque és pó, e em pó te hás de tornar. Então, um homem que era imortal, veio do pó, mas era imortal, ele passa a ser mortal. E para se manter vivo, ele precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa de todas as necessidades básicas, que todas as necessidades básicas sejam supridas. E para que isso aconteça, vai ser através do suor do rosto desse homem. Agora repara, essa justiça de Deus, esses castigos, eles não são feios, eles são belos. Por que eles são belos? Porque é através da dor, é através do sacrifício que a gente faz as pazes com o nosso Senhor. Conforme a gente vive essa pena, a gente se aproxima de Deus. Agora a gente vai ler um trechinho de Santo Afonso de Ligório, desse livro aqui chamado A Preparação para a Morte. E aqui Santo Afonso vai falar para a gente também um pouquinho sobre a justiça de Deus. Ele vai falar no capítulo intitulado Enganos que o demônio coloca na mente do pecador. Nós vamos ler um pouquinho o terceiro engano. Quem tiver o livro é a página 203. Dizes: Deus é misericórdia. Eis o terceiro engano comum entre os pecadores, e pelo qual muitos se condenam. Escreve um sábio autor que mais almas envia ao inferno a misericórdia de Deus que a sua justiça. Porque esses miseráveis, eu e você, confiando temerariamente na misericórdia,
não deixam de pecar e deste modo se perdem. Deus é misericórdia, quem o nega? Não obstante, quantos diariamente Deus não manda ao inferno? Ele é misericórdia, mas é também justo e, portanto, está obrigado a castigar quem o ofende. Ele usa de misericórdia, mas com quem? Com aqueles que o temem. Ele firmou a sua misericórdia sobre os que o temem. O Senhor se compadeceu dos que o temem, diz o Salmo 102. Com quem o despreza e abusa de sua misericórdia para mais desprezá-lo, ele usa de justiça. E com razão. Deus perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Presta bem atenção nisso. Deus perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Diz Santo Agostinho que aquele que peca, pensando em arrepender-se depois de ter pecado, não é penitente, mas um escarnecedor de Deus. Ora, o apóstolo nos adverte de que de Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, diz São Paulo aos Gálatas no capítulo 6. Seria escarnecer de Deus, ofendê-lo como e quanto quisermos e depois pretendermos o paraíso. Entende? Como é que Deus diz que você tem um caminho a ser feito para ir para o céu. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o tempo que ele esteve por aqui, em todo o seu evangelho, ele nos direciona como deve ser esse caminho. Ele nos diz: eu não vim para abolir a lei, mas fazer com que elas se cumpram com amor. Então, Jesus o tempo inteiro vai nos dizer como temos de fazer para voltar para a pátria celeste. E quem faz o contrário não pode pretender o paraíso. É injusto. E Deus é justo. Entende? Pois bem, entrelaçando os temas, falando da justiça, da misericórdia de Deus e da vida interior, vamos lá. O que acontece? A gente não modifica o nosso modo de viver muitas vezes porque a gente encara o céu e o inferno como alegoria. Porque o homem moderno não observa a única certeza que até um não crente tem. Qual é essa certeza? O homem é mortal, depois do pecado original. E para morrer, basta estar vivo. E aí, porque muitas vezes eu e você temos uma certa dificuldade de alcançarmos o mínimo possível a nossa inteligência do que é o céu e do que é o inferno. A gente vai vivendo ao nosso bel prazer. Entende? O que falta em mim e em você, muitas vezes, é o temor.
Deus. É o medo de ir ao inferno. Quem deseja o céu por medo do inferno, Deus sim é muito misericordioso e concede, por meio de um bom tempo no purgatório, por meio de sofrimentos nessa dimensão, né? Mas quando ele percebe que a gente está lutando, que a gente está tentando, que a gente está se curvando ao Evangelho e não adequando o Evangelho ao nosso entendimento, ao jeito que a gente quer dar para que a nossa vida tenha mais conforto, a nossa consciência fique mais tranquila. Se você é reto, se você vive como um justo, buscando as virtudes, buscando a santidade todos os dias, e Deus percebe que você tenta e você não está conseguindo, e você cai, e você levanta, e você vai crescendo em graça e santidade, aí a sua misericórdia nos alcança, porque Ele é amor. Entende? O problema é o escarnecedor. O problema é aquele que lê a palavra, que sabe dos mandamentos, aquele que conhece a verdade e deliberadamente só vive aquilo que lhe é agradável. Deus me ama como eu sou. É evidente. Ama sim. O amor de Deus é intocado. Intocado. Ele te ama como você é. Ele me ama como eu sou. Ocorre que para entrar no céu não depende do quanto Deus me ama ou quanto Deus te ama, porque Ele foi até o extremo da cruz. Deus Pai envia seu Filho amado e Ele derrama até a sua última gota de sangue por amor de nós para reabrir o paraíso para nós. Então, o que Deus precisava fazer por amor de nós, Ele já fez. Para entrar no céu, não depende mais desse amor que Deus tem por mim e por você. Para entrar no céu, depende do amor que eu tenho para Ele. Entende? Eu entrar no céu hoje, na hora da minha morte, vai depender do quanto eu o amei. E aqui, queridos, eu não estou dizendo somente de um amor afetivo, num amor que a gente sente a doce presença do Espírito Santo, um amor que a gente sente paz, um amor que a gente respira fundo, sabe? E se conecta com Deus. Esse amor, ele é lindo, mas a gente não pode parar nele. A gente precisa dar um passo na fé e ir para o amor efetivo, o amor que independe do meu sentir, sabe? Não estou dizendo que você não vá sentir, que você não deve querer sentir. Eu estou querendo dizer que você pode até sentir, aleluia, mas você precisa dar passos firmes na fé. Precisa crescer para se tornar um soldado de Cristo, para receber o sacramento da crisma. Para dizer, eu sou católico, eu defendo a minha fé, eu defendo o Evangelho. Você não pode ter uma fé infantil, que se você sente, você faz. Se você não sente, você não faz. Você não pode ser movida
pelo seu sentimento. Porque se você não sentir, você não anda, você não caminha ao encontro de Jesus. Como é isso? É preciso caminhar ao encontro do amado, sentindo ou não sentindo. Se sentir um tanto melhor, mas se não sentir, amém, vai. Porque não há opção no meio termo. Depois da morte, no dia do juízo final, ou você vai ao céu direto em raríssimos casos, ou você por meio do purgatório chega um dia ao céu, ou você vai para o inferno. Você não tem como ficar para semente aqui nesse mundo. Não tem como você dizer, não quero nenhum, não quero nenhum. Não tem. A realidade espiritual é essa. Ou você sobe para o céu, ou você desce para o quinto dos infernos. Você vem de Deus, você é criatura de Deus. Pelo batismo passa a filho de Deus. E você precisa voltar para Deus. Só que para você voltar para Deus, você precisa caminhar em Deus. E como se caminha em Deus? Obedecendo e vivendo o Evangelho. Obedecendo a Santa Madre Igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você não caminha para Deus pela sua sensibilidade pura, nua e crua. Você precisa de orientação. Eu preciso de orientação. Eu preciso da Mãe Igreja me dizendo como eu caminho, na alegria ou na dor. É a Igreja que vai tirar o véu da minha visão, a minha visão turva pelo pecado, a minha inclinação para o pecado. Pecar é bom, porque se não fosse, nós não o faríamos. A gente peca porque é agradável. Só que é um breve instante, é fugaz. Nós precisamos optar pelo eterno. E se você ainda não optou pelo eterno, pelas coisas que dizem respeito ao eterno, é porque você ainda não entendeu o que é o eterno. É porque você ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Porque se eu e você compreendêssemos um pouquinho desse amor, nós o desejaríamos com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Eu e você só pecamos porque a gente acha que a gente está feliz no pecado. Porque a gente acha que a felicidade mora no pecado. Porque o dia que nós compreendermos com toda a força e entendimento, com as nossas entranhas, com a nossa alma, que a verdadeira felicidade está em Jesus, a gente vai lutar contra o pecado. E é aí que a gente precisa falar de vida interior. A gente não consegue caminhar retamente a não ser que seja pela graça. Então a gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa ter uma vida de intimidade com o nosso Senhor para ter força para lutar contra o pecado, que não é a felicidade verdadeira, que não é a felicidade perene, consistente, eterna. A gente precisa da vida interior para ordenar a nossa vida material, para ordenar a nossa vida neste mundo. Quem nos deu a vida foi nosso Senhor e ela não precisa ser necessariamente chata. Ela pode ser legal, ela pode e deve ser legal. A gente só precisa encontrar o sabor adequado.
O nosso coração, o nosso interior tem um vazio que advém dessa ruptura com o nosso Senhor no paraíso pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, o nosso coração tem um buraco, que é um buraco, é uma sede de Deus. E às vezes a gente se engana querendo preencher esse vazio com outros vazios, mendigando amores. Quando na verdade nós só podemos ser felizes na nossa origem. E a nossa origem é Deus. A gente precisa parar de viver como vítima, como coitadinho. Ah, Clara, mas você não sabe, eu tive um trauma de infância, eu tive problemas sérios, eu sou traumatizado, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Querido e querida, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Se algumas pessoas que passaram pela sua vida não te trataram com o devido amor, com o devido respeito, com a devida dignidade que você tem como filho e filha de Deus, peça a Deus a graça de perdoar essa pessoa. Peça a Deus a graça de passar por cima dessa situação. Olha para frente, olha para Cristo, mira no céu. Não fica olhando para trás, se apoiando nessa situação para se fazer de vítima e para desculpar as tuas misérias, para aliviar teu ego. Você sofre, eu sofro, Jesus sofreu, todos sofrem, querido. É assim. É sacrifício, ou seja, é ofício sagrado. A questão não são as circunstâncias, a questão é como você enfrenta as circunstâncias. Vamos pensar, vamos refletir sobre a nossa vida material. Digamos que você não conhecesse Jesus. Digamos que você vivesse só no mundo. A sua vida como cidadão está organizada? As suas necessidades de base estão supridas diariamente? Sabe quais são elas? É a ordem, a higiene, a alimentação e o sono. Vamos começar pelo seu quarto. Seu quarto é ordenado? A sua casa é ordenada? Você colabora para que tenha ordem, para que tenha limpeza dentro de casa, para que tenha organização, para que você encontre o que você precisa quando você precisa? Sua higiene está em dia? Você come com equilíbrio? Ora, coisas bem gostosas e a maioria das vezes coisas saudáveis? Você dorme um mínimo de 7 horas? Como é que está a tua vida nesse mundo como um bom cidadão? Como é que você cultiva em você a lealdade, o bom caráter? Como que você cuida para ser uma pessoa virtuosa, esquecendo que você tem um espírito, digamos assim? Então, se você, na sua vida, que você vê, a sua vida palpável, não tem ordem, quem dirá a vida interior, né? Mas o que a gente precisa entender
é que com uma vida interior de verdade, a nossa vida do cotidiano ganha outro tom. Quando você sair do seu mundinho virtual e for para o mundo real, você vai entender que existe vida pós-quarto, que existe vida além do seu umbigo. E aí você vai descobrir a maravilha que é conviver com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só que o tom das pessoas que vivem em Cristo no mundo é um tom de quem é feliz, independente da circunstância, porque sabe que a sua alegria não está nas coisas, mas em uma pessoa, que é Jesus Cristo. O cristão, ele é alegre, ele é feliz, independente da circunstância. Porque o cristão tem vida interior e entende que a paz do seu coração, que a paz da sua vida é de dentro para fora. Não são as circunstâncias que têm de tocar no meu coração. É o meu coração em Cristo que consegue viver e passar por qualquer circunstância, confiando na graça e na providência de Deus. Ter vida interior não é ficar 24 horas por dia contemplando a face de Cristo sacramentado, como nós adoraríamos. Ter vida interior é caminhar sabendo que não estamos sozinhos. E conforme você ora, conforme você se relaciona com Deus, conforme você tem intimidade com Jesus e que você pede a Ele coisas justas, você vai perceber que as coisas vão caminhar muito melhor. Conforme você vai se relacionando com Jesus, o Espírito Santo vai te dando sabedoria, vai te dando clareza se você está tendo uma vida que agrada a Jesus ou não. O Espírito Santo vai iluminar a sua inteligência para que você viva sem ferir os 10 mandamentos. É preciso lutar pelo céu. Como é que se luta pelo céu? Tendo uma vida coerente com o céu. É preciso glorificar a Deus com a nossa própria vida. É preciso viver o Evangelho. É preciso viver na verdade, na beleza que é o Evangelho, para que receba, no final da nossa jornada aqui na Terra, a coroa do triunfo e poder entrar no céu e ser feliz eternamente. Se você acha que a felicidade
está numa noitada, na embriaguez, não se relacionar de qualquer jeito com um, com outra. Na verdade, você ainda não experimentou o que é felicidade. Sinto te dizer. A felicidade verdadeira está em Cristo. E não em momentos. E não em situações particulares. Só é possível ser feliz com as pessoas e nas circunstâncias desse mundo se o nosso coração está em Deus. Se o nosso coração não está em Deus, se a nossa vida não é guiada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Evangelho e pela Santa Igreja, a gente não é verdadeiramente feliz. E além disso, não será feliz nunca. Porque quem vive de prazeres momentâneos, quem se esbalda no pecado, tem o salário do pecado, que é a morte eterna. Assim, aquele que luta para ter uma vida virtuosa, aquele que luta por se santificar dia após dia, vai ter como prêmio a vida eterna. O Catecismo nos diz, no número 2541, sobre os desejos do Espírito. A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem. Instrui-o nos desejos do Espírito Santo que sacia o coração do homem. O Deus das promessas, desde sempre, advertiu o homem contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom ao apetite, agradável aos olhos, desejável para adquirir ciência. A lei confiada a Israel jamais bastou para justificar aqueles que lhe eram sujeitos. Antes, tornou-se mesmo um instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei que me acorrenta, a lei do pecado que existe em meus membros, como está em Romanos, capítulo 7, versículo 23. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem. Por isso, os fiéis de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eles são conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos do Espírito.
Aqui no Catecismo, nesses números que eu li, do 25, do 2541 ao 2543, a Santa Igreja nos diz, à luz da palavra, que quem tem uma vida do Espírito, uma vida guiada pelo desejo de céu, é orientado pelo Espírito Santo para esse destino. É preciso decidir pelo céu, correspondendo com um caminho reto, que não desvia os olhos de Jesus. Caso contrário, você não verá a misericórdia de Deus. Caso contrário, o que você verá é a justiça de nosso Senhor. O Catecismo nos diz que na economia da lei e da graça, o coração guiado pelo Espírito Santo é desviado das ocasiões de pecado. Conforme eu me relaciono com a Santíssima Trindade, que habita no meu interior, quando a minha vontade e a vontade santa de Deus se tornam um único movimento de amor, é aí que a gente cresce, que a gente deixa de ser criancinha na fé para ser um adulto na fé, caminhar em Cristo e por Cristo, vivendo o Evangelho e anunciando o Evangelho, sempre. E se preciso for, usando palavras, como disse São Francisco de Assis, que a nossa vida seja um Evangelho, independente da nossa palavra. Mas se nos for permitido, se nos derem licença, que possamos usar palavras também, porque é doce ouvir falar de Jesus. Mas que as pessoas possam conhecer o amor de Deus através da sua vida, através do seu olhar. Jesus nos diz no Evangelho que é pelo amor que se reconhecerão os seus discípulos. Não é ruim viver sendo temente a Deus. Não é ruim viver tendo o céu como objetivo, como sentido da nossa vida. É possível ser alegre, é possível ser feliz, é preciso ter uma vida agradável, guiado pelo Espírito Santo. É possível trabalhar, estudar, é possível atuar em todas as ambiências necessárias nesse mundo, sem perder o céu. É possível perfumar o cotidiano com a essência verdadeira de Jesus e torná-la alegre e feliz. Volto a dizer, para concluir essa formação, se você acha que a sua felicidade está num instante, num breve instante de prazer, é porque você ainda não entendeu nada de eternidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela permissão de Deus Pai, através da força do Espírito Santo, possa nos conduzir até a porta de entrada do céu.
coragem. Coragem de remar contra a maré. Coragem de dizer não para a sua carne. Tenha coragem de dizer sim para Jesus. Porque o céu começa em você. E ele pode ser vivido em pequenas doses, ainda nessa dimensão. Vale a pena buscar as coisas do alto. Vale a pena viver em Jesus. Vale a pena. Que nosso Senhor Jesus os conduza. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria, e que possamos nos ver em breve, porque eu tô cheia de saudade de você.